Suzy Arte e Diana. Não, 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 não. Yoga na varanda. Não, não. Cancelar. Yoga na varanda. Tá. E a Diana. Essa. Oi, tudo bom? Boa noite, Suzy. Boa noite, tudo jóia? Tudo bem, e Falta a você? Diana entrar, né? Falta só a Diana entrar, né? Já convidei. Deve estar entrando por aí. Nervosa? É, pouquinho. Ninguém entrou ainda, né? Então, tudo bem. Daqui a pouco começa a entrar. Que horas são? 9 horas? 9 horas em ponto. É, daqui a pouco o pessoal entra. É porque começa Então, a ser avisado, né? Elisete é. entrou, Ai, que legal. Keila Tô entrou. aqui, já tô com a colinha. Eu Ah, olha também. aqui, tudo bom? Boa noite, pessoal. Oi, querida. Elisete, linda. Boa noite, querida. Gratidão. Namastê. Eu tava achando que podia entrar pelo notebook também, mas aí eu só assistiria, né, pelo É, notebook. acho que não. Coisas da tecnologia, mas tudo bem. A gente vai acertando, né? Quanto tempo você quer esperar mais ou menos para o pessoal poder entrar? Assim, um A pouquinho Diana mais. A entrou. Peraí, Diana entrou. falando de novo, a Diana. Diana entrou. Diana, Hum, olá, querida. Boa Tudo bom? noite, Boa tudo bem? noite. Tudo E jóia? vocês? tudo Tudo bem. ótimo, tudo tranquilo. Taça Boa noite, Yogi. Ando. Aguardar um pouquinho, né? Para o pessoal sendo. É, só mais um pouquinho. É, a gente vai tentando ver um pessoal que já chega, né, pra gente poder começar. Ah, Elisete, surpresa? O que é surpresa? Ih, tá, 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 tá. Né? É. Né, eu tentei tirar o óculos, mas não dá, não enxerga. Não É, tem jeito. Eu tirei o Fica meu porque difícil. eu tenho problema de longe só, então aqui ele me atrapalha, inclusive. o meu é de É, o meu pé. já é de Se eu tirar, pertinho também. vocês. Não Vai dá. ser mais O duro é que Esses vai ficar olhos. gravado, o pessoal até. Não, mas dá pra pegar a live quando tá gravada e né, um pouquinho mais pra frente pra poder pegar a ideia e tal. Mas assim. essa é sempre assim, né? Sempre tem o comecinho. Assisti uma live ótima esses dias da Lucilena Galvão, maravilhosa. E é sempre assim, né? Sempre tem aquele comecinho, a pessoa fica esperando ali. Muito legal. Sim, mais pessoas E como é que foi a entrarem, né? sua, Diana? A Sim, eu sua foi acabei de agora há pouco, fazer. né? Sim, agora há pouco, mas eu faço só meia horinha, porque para ficar mais É. curtinho, como a gente faz toda semana, para não ficar Uhum. muito extensa para as pessoas escutarem depois. É, legal. Viu, Vi? A Diana me convidou para entrar em uma em outubro. Ai, que bom. Legal, né? E você Bacana, né? também Ai, É, pode entrar. legal. Sim. Vamos compartilhando, né, os nossos É. conhecimentos, a nossa jornada. isso. Então, vou aproveitar, já vou assim dar um início, vou nos apresentar e as pessoas vão entrando, até porque depois vai ficar gravado, quem quiser depois assistir. É, Sim. é É, sempre bom esses encontros, né? Porque e a gente vai tocar o coração de alguém, com certeza. Vamos nós, lá, Vi. nós somos terapeutas, professoras, facilitadoras, Uhum. escritoras,
acho que Diana também. Mães, praticamos yoga, meditação, enfim, nós somos mulheres empoderadas. Ótimo. Boa noite, Adriano. Então, Boa vamos dar noite. início a essa série que nós denominamos Deus, o porto seguro de todo e qualquer ser humano. Deus é o mais puro amor e o amor cura tudo e a todos. Então, nessa pequena introdução, eu quero falar que cada um de nós somos um ser espiritual, somos um ser energético, somos livres, feitos para viver na luz. Para ser luz através do amor incondicional. O amor é luz, a fé é luz, a confiança é luz, a coragem é luz, a esperança é luz. Tudo é luz. Basta sairmos da escuridão e vermos a luz. E São Paulo acabou de ganhar um novo mural do artista Eduardo Cobra. Eu estou falando nele até porque eu fiz a postagem hoje dele, né? E o nome do trabalho dele é Seja Luz. O objetivo é fazer com que repensemos, nestes tempos de pandemia, nossos valores, nossos conceitos e nossos princípios. E por isso eu quis falar sobre esse trabalho dele, que essa live é como uma resposta, uma solução de liberdade e tolerância, sem olhar o espaço do outro. É sobre cada um de nós, como essência de luz. E então eu vou passar para a Diana, e a Diana vai começar com umas perguntas para a Suzy, que é a nossa convidada. Sim. Obrigada. Então, Gratidão. complementando, né, que você falou, e Deus é por amor e Ele está dentro de nós também, né? Então, quando a gente acessa a nossa essência, é o Deus que está dentro de nós. Então, esse autoconhecimento que a gente está em busca, né, é de conhecer mais quem a gente é para acessar mais o nosso poder e o divino que está dentro de cada um de nós. Então, a gente está aqui com a Suzy, que é uma mãe mais especial ainda, né? Todas somos especiais, mas a Suzy talvez tenha uma missão mais especial ainda. E que teve um filho que tá ainda no teu coração, que ele sempre vai ser teu filho, o Marcelinho, de 12 anos. Então, ele teve a escolha dele de ir para o outro plano. Então, a Suzy vai trazer a história, né? Como que ela pode trazer a mensagem para ajudar os pais que passaram por isso, ou que têm filhos depressivos, filhos mais difíceis, né? Então, Suzy, eu queria que você trouxesse uma mensagem, assim, o que os pais poderiam ajudar os filhos que têm algum indício, assim, de depressão, ou de ficarem fechados, de não se mostrarem, né, o que realmente eles procuram. Bom, em primeiro lugar, assim, quando tanto a Virginia quanto a Diana começaram a falar sobre Deus, eu vou falar o que eu penso sobre Deus, para que eu possa responder a Diana, né, esses questionamentos todos, porque muita gente me procura, né? Eu sinto exatamente isso, Deus está dentro de mim, é uma força enorme, é uma luz, e essa luz tem tudo que a gente pode para viver nesse mundo que parece tão fora, como um absurdo existencial. Tem vários filósofos, eu sou professora de filosofia, né? Assim, foi uma escolha minha por anos, mas já me aposentei. E tem vários filósofos que eu gosto muito e que
assim, tem um especial, né? São vários, mas tem um especial que diz que algumas pessoas, elas, assim, acabam se suicidando ou tiram a sua vida por não aguentarem o absurdo da existência. E eu acho muito interessante isso, então eu vou fazer esse comparativo com o que eu sinto em relação a Deus. E a questão de Camus, que é um filósofo que escreveu vários textos, mas um deles foi sobre o mito de Sísifo. E no mito ele diz exatamente essas questões existenciais em que as pessoas, né, como justificando. E eu acho que de forma alguma não há uma justificativa, mas há uma compaixão da gente entender o que se passa com essas pessoas e por quererem tirar a sua dor, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que a existência ela não pode ser algo pesado se a gente crê que Deus tem um propósito, tem um plano. Então, a pessoa tirar a sua vida não pode ser um julgamento nosso, porque Deus também não iria julgar. E também a gente não pode fazer uma questão assim de pensar que é possível sair de um sofrimento com sair dessa existência, né? Como se essa existência fosse algo tão penoso. Quando a gente acredita em Deus e Deus está dentro de nós mesmos, eu acredito que a gente tem uma força e tem tudo que a Virginia começou a dizer a princípio: a luz, a força, a esperança, a fé e principalmente o amor. Eu acho que quando a gente tem esse amor, né, dentro de si, você consegue entender que essa existência, por mais que ela seja penosa, até no meu caso, né, como passar por uma experiência tão dolorosa, sem pensar em questões assim, não vou aguentar isso, eu vou tirar essa dor de mim, tirando a minha existência. Então hoje eu me sinto, por mais que seja uma dor enorme, né, que tenha sido e que é uma dor enorme, ela me transformou. E me transformando, eu comecei a entender o que é a existência, o que é a confiança, o que foi a confiança que Deus colocou em mim e a confiança que eu tenho nele. Porque se eu tenho esse amor, né, eu com certeza, e tenho esse amor dentro de mim, é porque ele está em mim. Então eu não vejo Deus fora. Existe sim uma coexistência, né, uma coligação, uma integração nesse plano entre o que é metafísico e físico, mas o meu espiritual, né, está ligado a esse espiritual que é Deus. E eu acho assim, essa existência dele em mim compreende uma série de coisas, inclusive eu levantar todos os dias e ter esperança. Esperança de uma série de coisas, de uma vida melhor para mim, embora a dor, né, existe essa transformação. Então, assim, Diana, quando você me pergunta uma mensagem que eu possa passar para os pais enlutados, de um modo geral, é que para tudo existe um propósito. Então, se eu acredito nesse propósito desse ser maior que está em mim e está fora também, né? Mas não só lá fora, né? Como muita gente acha que Deus parece que ele tá lá no céu, tal. Então, mas e a força que ele deixou em mim quando ele me criou? Eu creio nisso. Quando ele criou os seres humanos de modo geral, os seres vivos, né? De modo geral, animal, mineral. Então, assim, eu tenho que entender, pelo menos a meu ver, eu tenho que entender, sempre foi assim, que é essa força que ele está me dando todos os dias, a todos os momentos. E se eu me conecto, eu consigo entender essa força. Eu acho que assim, seria uma outra live, seria uma outra história, mas eu vou resumir uma questão que eu acho super importante também como educadora. Antes de você conceber um filho,
Às vezes acontece, mas assim, antes de conceber um filho, às vezes acontece muito rapidamente. Você achou que planejou, mas não planejou, e foi surpresa, etc. Mas assim, enfim, histórias e histórias. Mas antes de conceber um filho, eu acho que a gente tem que pensar que esse filho tem que saber amar. A saber amar não é uma tarefa muito fácil. Mas quando a gente ensina, que a vida ensina, obviamente, mas quando a gente ensina um filho, é totalmente diferente. Então, eu acho que a gente, a princípio, tem que ensinar o filho a amar a si próprio, amar os outros e amar a vida. Como é o que Deus nos deixou. Eu acho que, assim, esse mandamento é fundamental, né? Amar a si próprio como a ti mesmo, ame a Deus e a si próprio como a ti mesmo e aos outros. Eu acho assim que é fundamental. Então, acho que eu falei errado, mas tudo bem, todo mundo entendeu, né? Ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você concebe isso como a sua verdade, como um sentido para a sua vida, você vai entender que você ficou, que você se despediu. Eu não acredito que a morte me separou dele, né? Eu só ainda estou num processo, como acho que cada pai, cada mãe que perde um filho, né? Então a gente está num mês que a gente tem que pensar em esperança, né? Que esse filho ainda está próximo, só que de uma forma espiritual. Para eu chegar nessa conexão espiritual, eu tenho que crer que ela exista, porque eu tenho que crer que Deus quer isso para mim, sabe? Então, nós cuidarmos de nós mesmas, né? E cuidar do próximo já é um grande sentido. E levantar e ter essa esperança de que, puxa, parece que eu estou melhorando como pessoa, eu estou melhorando como ser, eu estou num crescimento melhor, maior, um crescimento espiritual. Então, acho que seria uma mensagem minha para os pais que passaram pela mesma situação que a minha, ou algo parecido, ou né, algo diferente, totalmente diferente. E é isso. Respondida a pergunta, pelo menos a primeira. Sim. E na questão assim, ó, de ajudar os filhos que estão, como chegar próximo dos filhos? Eu sei que Então, você era bem próxima, né, do Marcelinho, então ele sim. era bem conectado contigo. Mas tem pais que são mais distanciados dos filhos. Claro que os pais têm que ensinar, né, os filhos a amar, né, que nem você falou. Mas às vezes os pais estão tão conectados, desconectados, na verdade, trabalhando. A maioria dos pais pensam que dando coisas materiais vão suprir o amor, talvez. Mas é totalmente Uhum. ao contrário, né? Então, mas todo mundo está absorto em trabalhar, 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 conseguir dinheiro para dar as coisas materiais, né? E aí falta aquele amor, né? Aquele aconchego, aquele toque, aquele abraço, né, Suzy? Eu Uhum. acho que falta isso, talvez, né? Essa conexão. É, talvez alguns pais não foram tão amados. E aí, quando eu comecei a dizer exatamente sobre isso, quando a gente pensa em conceber um filho para que ele ame a vida, né? E ame inclusive a natureza, todo o nosso espaço que nós estamos, o quanto precisa ser amado, o quanto a gente precisa respeitar os animais, respeitar a natureza, respeitar até o modo de como você encara é, a sustentabilidade e etc. Então, isso é amar. E amar a qualquer pessoa, independente da sua crença, né, etc., cor. Mas eu acho que assim, quando os pais estão preocupados com o sustento, é uma forma de amar. Acredito que sim. Nós conhecemos, eu acho que imagino que vocês conheçam, que está assistindo, mas são pais que né, vivem para trabalhar e porque eu vou dar aquilo para o meu filho, aquilo que eu não tive, né? Suprindo talvez uma coisa que ele não teve. É uma forma de amor. É, são histórias e histórias. Às vezes o próprio filho ensina esse pai a amar, ensina a dizer, puxa,
olha aqui, olha, eu tô aqui, eu preciso de você. Algumas crianças e adolescentes, assim, estão no momento de chamar mais atenção do que nós, né, chamávamos a atenção dos pais, dos nossos pais, porque os nossos pais trabalhavam, mas assim, acho que não existia um pouco, né, não, tô falando do meu caso, assim, existia um pouco de ausência, mas a presença era muito sentida. Eu percebia logo quando meu pai estava presente, então ela estava presente mesmo, né? Então, eu acho que mesmo com pouco tempo, o pouco tempo que um pai ou uma mãe tenha, é preciso estar conectado olho no olho, um abraço, perguntar, e mesmo que responda, mesmo que o adolescente, às vezes, está naquela fase muito difícil, uma fase hormonal, eu acho que você olhar olho no olho e você abraçar, principalmente quando ele faz coisa errada. Eu acho que, assim, coisas que são tão pequenas, sabe? Simples. E como é que a gente faz? Como é que um pai, uma mãe, como você perguntou, observa um filho se ele está deprimido ou não? Eu estou falando isso como educadora também. Eu acredito que existem várias formas. Às vezes é um desenho na escola, uma, um hábito que ele começa a criar ou ficar, hoje todo mundo pensa, as crianças estão todas no computador, tal, mas assim, tem muitas que não. Tem muitas que estão ali interagindo com os pais num ambiente, né, na hora de jantar, no celular mesmo. Eu acho que o pouco tempo que os pais tenham, ele tem que ser transformado naquele espaço como um espaço que se chama lar e não só uma casa onde moram pessoas. Então, criar essa integração, criar esse amor, criar essa tranquilidade, mesmo que seja 1 hora por dia, é você perguntar para o seu filho se está tudo bem. E mesmo que em alguns momentos eu tenho uma minha tranquilidade é que a minha relação, né, com o Marcelinho e mesmo com o Vitor sempre foi uma relação de cuidado, uma relação de amor, independente de como cada um vê. Se você tem essa consciência de que você tá se doando e entregando amor para ele, tentando fazer com que ele ame, né? Como eu disse a princípio, amar a vida, amar a si próprio. Eu acho que você já se tranquiliza mais para você poder pensar num caminho e não pensar onde é que foi que eu errei. Todo pai, toda mãe chega nesse momento, onde foi que eu errei? Obviamente que eu também passei por isso. Mas com o tempo, eu fui pensando onde é que foi que eu acertei. E não só eu, mas como algumas pessoas me diziam, Suzy, você foi uma mãe excelente. E quando isso aconteceu, óbvio que eu me senti culpada, né? Mas não foi uma culpa né? Foi aquela culpa de onde é que foi que eu errei. Quando ele se foi, eu, eu disse para ele, eu perdoo você, mas me perdoe. E eu acho que o perdão, eu não sei onde foi que eu errei, em algum momento, mas onde foi que eu acertei, depois eu fui entendendo que foi muito mais. Porque existia uma amizade, existia amor, existia uma ligação muito grande. Então, o meu coração se tranquilizou com o tempo, porque eu nunca, depois de um certo tempo, eu não entendi mais como ele se foi porque alguma coisa eu fiz de errado ou porque ele queria sanar uma dor. Eu entendo a partida dele como a hora dele. Era o momento dele, era a hora dele. Foi difícil entender isso, foi difícil, muito difícil. Mas com o tempo, acho que a gente, nessa conexão com o espiritual, a gente começa a perceber o quanto nós somos importantes, o quanto nós somos amados por um pai, né? Mais alguma coisa? Eu sei que tem, tô brincando. Aproveitando, né? Assim, em algum momento você se revoltou com esse acontecimento? Assim, o que você tem para passar para as pessoas que estão passando por isso nesse momento, né? Uhum.
Como foi para você? Então, como eu disse, eu sempre entendi esse espiritual de Deus como amor mesmo. Quando eu cheguei ao hospital e tinha me dito, o seu filho escolheu, né, caiu do quinto andar de um prédio, e eu perguntei para o médico, mas como é que foi isso? Não estou entendendo, como é que foi isso? Eu deixei ele acabou de me dizer assim, há 2 horas atrás ele tinha me dito, mãe, você precisa de uma reunião de pais. E eu fui. E o meu marido estava chegando, e quando ele chegou, né, já tinha acontecido. E eu perguntei para o médico, mas como assim? Eu não estou entendendo, ele é um menino super alegre, como assim? Ele falou assim, olha, pelo que tudo indica, né, ele se jogou pela janela. Mas aí, com o tempo, eu fui percebendo assim, né? Não me revoltei com Deus, porque eu fui para uma capela no hospital e me ajoelhei. E não que eu me sinta assim, né? A pessoa mais poderosa, não, ela não se revoltou com nada, nem com ninguém. Foi mais a palavra culpa mesmo. Mas eu não sei se eu tive pais, avó, né? Que me integrar, assim, tiver essa integração, né, de me conectar com o maior, um espírito maior que é Deus, e valores tão amorosos que quando eu me vi na pior situação, numa situação de uma grande tristeza, como diz aquele livro A Cabana, que ele intitula isso como uma grande tristeza da vida dele, eu fui a essa capela e eu disse, pai, eu não vou aguentar isso. E eu, assim, literalmente escutei, você vai aguentar, porque eu confio em você. E assim, eu me senti tão especial e assim, despedaçada, mas ao mesmo tempo é uma coisa, é meio uma dicotomia entre assim, se sentir especial e se sentir despedaçada. Como é que acontece isso? Mas eu acho que o espiritual divino, ele faz isso, porque como é que a gente entende o amor? Sentindo. Então, naquele momento, eu dizia, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Ele dizia, você vai aguentar. Há um propósito para isso. Então, não me ocorreu uma revolta. Não me ocorreu nenhum momento de, puxa, por que você fez isso comigo? Né? Deus. E nem ao meu filho. E eu acho que o amor incondicional faz isso. Há mães que vão visitar seus filhos no presídio, há mães que vão defender os seus filhos por qualquer coisa. E naquele momento eu me agarrei a algo muito forte, né, espiritual, e eu disse: você está indo por uma escolha sua ou por um chamado, porque o Marcelinho ele falava muito em anjos. E eu já vi gente conversar e falar sobre anjo, mas ali ao meu lado o tempo inteiro, desde muito pequeno, eu faço reiki, né? Mas eu nunca ensinei reiki para ele. Então, eu nem precisei, porque ele já, desde pequenininho, aos 4 anos, ele já estava lá com a mão, impondo a mão numa planta, num animal, numa pessoa, vendo uma pessoa e dizendo que a cor da aura dela não tava meio, né? Não estava muito legal. E eu senti uma criança extremamente espiritualizada. E dizer que ele tinha alguma depressão, e assim, em momento algum, lógico que passou por isso, passou por várias explicações, várias justificativas, mas todo mundo me diz, ele é um menino super alegre. Existe a depressão velada, né? Que ela é bem escondida, que muitas pessoas têm. Então, isso os pais, para quem, né, quer perceber melhor os seus filhos, às vezes até uma criança extremamente alegre, ele pode tentar entender. Mas acho que assim, o amor que você passa para os seus filhos, o amor que você dedica a eles de uma certa forma, não uma preocupação do que ele vai ser quando crescer,
mas a preocupação se ele está feliz. E a minha preocupação sempre foi essa. É interessante que você está bem, você está feliz, você escolheu fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, assim, a minha preocupação era essa. Só que aí o meu filho se foi. E eu fui tentar entender, né? Até porque eu me sentia tão assim, puxa, eu não me revoltei contra Deus, eu confiei nele como meu pai espiritual, que, né, que está aqui dentro de mim também. E eu fui tentar entender, então passou sobre várias situações nessa história, desde o momento que acharam que podia ser aquela história da baleia azul, ou uma depressão, e eu fui conversar com uma série de pessoas. E o próprio psicólogo da escola disse, eu jamais chamaria você como mãe para dizer que o Marcelinho tinha alguma coisa. E ele tinha passado por um processo, até porque ele não estava muito bem na escola, por nota, assim, ele tinha passado por um processo por psicólogos, por fono, né, fazendo exames, né, do cerebral, e nada. Mas uns dias antes, acho que, vou falar assim bem rapidamente, mas desde que ele nasceu, eu sempre achei ele muito especial. E ele, uns dias antes ele me disse assim, olha, eu vou embora. E eu falei, como assim? 2 dias antes. E ele falou assim, eu tenho que ir embora. Eu tenho que estudar. Aí, um pouquinho antes, ele até tinha me dito, olha, eu já sei o que eu quero fazer. Eu falei, o que você quer fazer? Que legal, né? Mãe preocupada, que bacana, já com 12 anos sabendo o que quer fazer. Ele falou, eu quero ajudar as pessoas. Eu falei, então você vai ser assistente social, provavelmente. Ele falou assim, mas isso aí tem que estudar, tem que fazer faculdade? Eu falei, tem. Aí ele falou, não é isso não. Ele falou, eu fiquei sem entender, e uns 2 dias antes ele veio e me disse, eu já sei o que eu quero, aliás, eu tenho que ir embora porque eu tenho que ajudar as pessoas. Só não tinha entendido que essa ajuda era espiritual e não física, né? E quando ele disse para mim, eu tenho que ir embora, me passou pela cabeça, mas como assim? Eu vou, né, morrer. Se você morrer, a sua família, seu pai, sua mãe, todo mundo, né? Todo mundo vai, né? Ele falou, não vai. E aí eu perguntei para ele novamente, ele disse assim, brincadeira. Então, isso podia ser um indício? Pode ser. Mas quando você chega nesse ponto que, como uma amiga que é psicóloga diz assim, bom, se eu escutasse isso de um filho, eu ia falar, para com brincadeira, etc, tal. Mas pode ser um indício. Para mim, não foi como um indício. Para mim, foi, literalmente, ele sabia que ele sairia desse plano. E eu acredito sim que pode ser um indício para uma situação, uma outra história em que uma criança ou um adolescente chegue para o pai ou para a mãe e fale assim, olha, eu tô saindo fora, eu vou embora. Eu acho sim que tem que um suicídio, no caso de um suicídio, né, no caso de uma história assim, eu acho que há uma prevenção. A prevenção, como eu disse no começo, assim, eu acho que pode ser a princípio você entender que seu filho precisa ser amado, mas que ele precisa aprender a amar também. Então, dosar essa questão de que eu estou fazendo isso, então é porque eu amo meu filho, né, ou minha filha. Mas, enfim, e esse amor pode ser algo tão sufocante que ele vai entender que eu vou dar um brinquedo, isso, ou um carro, né, no caso, e isso é uma história, é uma questão de amar. Mas a gente sabe que a matéria não supre emoções, não supre o coração, não supre o que a pessoa precisa necessariamente, né? Então acho que eu já respondi um pouco da uma, da dois, mas acho que é isso. Não me revoltei. Penso que os pais podem sim, devem cada vez mais olhar, olho no olho. Isso. Devem prestar atenção. A minha história, para mim, não foi uma história de tirar a sua vida e nem tirar a sua dor, mas algo que pode ter sido uma autorização divina. Porque foi uma história muito diferente das que eu conheço.
foi digamos que assim, meio que foi bem raro acontecer. Era muito novo e muito esperto, muito perspicaz para as coisas, muito sábio. De dizer assim, com 5 anos, dizer para um adulto, ei, para de falar assim com a sua esposa, você não está sendo respeitoso com ela. E aí eu tenho um livro que eu escrevi uma série de coisas, mas aí depois a gente fala sobre isso. A Então, Virgínia? a Diana quer fazer mais alguma pergunta? Não, pode fazer, pode falar, Virgínia. Ia falar sobre isso, que a Suzy escreveu um livro. Na verdade, eu vejo como a Suzy ressignificou a vida dela, escrevendo a Uhum, história do Marcelinho, né? E o uhum. acontecimento nesse livro, Te Levo Comigo, né? Assim, eu vejo como você ressignificou a sua vida através desse livro. É. Uhum. E aí eu posso falar um pouquinho mais dessa abordagem, para mim, né, ressignificar. Como é que eu fui dando um sentido para minha vida? Porque a gente está num mês que se fala muito sobre isso. Eu acho assim que as datas, na verdade, elas são importantes. As celebrações, essa ritualização que se faz. Porque por mais que se fale, não, a gente tem que pensar no sofrimento das pessoas no dia a dia. Mas por que não ter um mês para se pensar também sobre isso, ou se pensar com um pouco mais de intensidade, para que os próximos meses isso continue a acontecer? Então, quando alguém tem uma dor muito profunda e ela quer tirar essa dor, às vezes se passa uma série de sofrimento, de pensamentos, e eu poderia ter pensado isso. Não cheguei a pensar em morrer, mas cheguei a pensar que eu não iria realmente, né, aguentar. E em muitos momentos eu fiquei pensando qual é o sentido agora para mim. Eu tenho um filho mais velho, um menino maravilhoso. Meu marido tem um outro filho do primeiro casamento, que eu também considero como meu filho, o João. Então, tenho o João e o Vitor. Eu tenho o Marcelo, que é o padrasto do Marcelinho. Coincidentemente, o mesmo nome, né? Mas, e tenho a mim. Tenho a minha família, tenho os meus amigos. Então, assim, eu vou dando sentido para minha vida a partir do momento que eu acredito que eu tenho que, além de cuidar de mim, cuidar dessas pessoas. Então a gente às vezes acha que uma dor faz perder o sentido da vida. E, e a gente talvez não entenda que essa dor vai te transformar. Essa dor vai te dar um up. E dói, não tem jeito. Tem dia que eu realmente fica muito difícil, às vezes, sei lá, em algum momento eu choro, eu ponho pra fora, e isso é importante. É importante você, né, sentir e trazer isso para você. Eu preciso, né? Eu preciso dessa válvula de escape. Mas a partir do momento que eu também sei que eu posso passar por isso e dar sentido a cada dia da minha vida, eu vou tendo esperança, porque sempre tem a esperança, né, tem até um significado etimológico, né, da palavra que é expert, né? Você tem um, um propósito, ela vai te dar uma ressignificação também, ela vai te dar, na verdade, uma luz. E a luz, muita gente fala assim, a luz está lá no fim do túnel. Mas a esperança, ela antecipa essa luz para você, para qualquer um de nós. Então, alguém que acha que perdeu o sentido da vida e quer, né, sanar com algum sentido, às vezes ela não quer tirar a vida dela, ela quer tirar a dor. E eu acho que existem uma série de pessoas por aí que estão muito desconectadas do espiritual. E eu nem acredito que precisa ter, na verdade, uma religião específica para, né, para sanar essa dor. Mas a sua conexão, às vezes, e para muita gente a religião ajuda e está tudo certo. Mas eu acho que a gente deve olhar bem
para quem está ao nosso lado. Às vezes olhar o olho no olho mesmo, sabe? Não só como os pais, que, né, disse isso, que os pais têm que fazer isso pelos filhos e para que eles se sintam amados mesmo, né, de verdade. Então, acho que a gente tem muito que fazer ainda. Eu sinto que eu tenho muito que fazer. Se eu fiquei e ele embarcou para um outro plano, para um outro, né, um outro espaço, se eu fiquei é porque alguma coisa eu tenho ainda que fazer aqui. Há pessoas que vão só aos 98 anos de idade e quando elas chegam lá nos, sei lá, de repente, aos 90, elas ficam se perguntando, mas e aí, Deus, você vai me deixar aqui ainda? Ah, fica mais um pouquinho, tal. Então, assim, eu acho que para tudo tinha um plano. Eu penso que, por que eu tô aqui? Então, por que eu tenho que, então, viver? Então, por que não, né, resolver isso de uma forma um pouco mais esperançosa, de uma forma mais com mais luz, como disse Virginia, né, também no começo, com mais esperança, com mais amor. Então, assim, a compaixão tem que ser, né, de mim para mim mesma e a compaixão pelo outro. Quantas vezes a gente, assim, nossa, sente raiva de uma pessoa, a gente sente mágoa de uma pessoa e no momento que você para perdoar, e no momento que você para ter compaixão e tentar entender um pouco mais que cada um tem seu caminho, cada um tem seu crescimento, você para pensar assim, puxa, eu acho que eu tenho que parar de olhar dessa forma, com um olhar de julgamento, eu tenho que olhar com uma forma de amor. É isso que eu entendo também como ressignificar. E nesse aprendizado, eu fui entendendo que eu posso sorrir, eu posso ser feliz, eu posso viajar, eu posso fazer uma série de coisas e posso também ter momento que eu vou chorar. E o momento que eu posso ser feliz, que eu acredito nisso, é o momento de entender, puxa vida, eu quero isso para mim, eu preciso disso, para que eu tenha até orgulho de mim e de repente esse plano espiritual há seres que também estão tendo esse orgulho de quem está ali, ó, não, eu vou atrás dessa luz. É como se fosse assim uma teimosia mesmo, não, eu vou atrás disso aí, porque eu acho que Deus quer isso para mim. Acho, não, tenho certeza. Então eu fui, eu me aposentei, né, logo em seguida, e não foi proposital, né, logo depois de uns 6 meses. Eu já me aposentei e não quis voltar da aula, porque era muito difícil, né, voltar da aula para crianças, adolescentes, né. Eu lembro que logo que eu voltei, eu fui dar aula para uma sétima série. É sétima série ou sétimo ano, agora eu não sei direito, mas acho que é sétima série. Sétimo ano. Aí eu entrei nessa sala e eu falei, caramba, como é que vai ser? Depois de um mês eu voltei a trabalhar e eu falei, não, como é que vai ser? Não vai ser? E eu não foi. Simplesmente todas essas crianças, adolescentes, né, que eles gostam mais de ser chamados como adolescentes, vieram me abraçar e falaram, você não vai dar aula, a gente vai ficar aqui abraçado o tempo inteiro. Eu falei, nossa, 50 minutos abraçados. E foi lindo. E aí foi indo, porque foi muito difícil, eu chorei muito nesse dia, mas senti também uma emoção enorme, porque a gente vai sentindo o espiritual de Deus em todas essas pessoas te dando uma mão, te dando um suporte. E eu, com o tempo, fui também dando um suporte a uma série de outras mães. Com o livro já ajudou bastante, eu acho, né? Pelo menos algumas pessoas me procuraram. Entrando em contato em alguns sites, né? Eu entrei em contato com vários, eu tenho, né, esse acesso a essas pessoas. E aí fui fazendo crochê, que é uma coisa que eu amo, fui trabalhando com artesanato. E depois eu voltei para minha meditação e para o Reiki e para o Yoga, que para mim está sendo fundamental, né, para minha vida. E eu
eu tomei por um bom tempo remédios, né, antidepressivo, e agora, sem remédio alopata, nada contra, eu acho importante em algum dado momento da sua vida, porque a dor é forte mesmo, mas agora não. Agora eu preciso cada vez mais essa conexão espiritual. Eu tenho, nossa, eu sou muito abençoada por ter conhecido pessoas assim, sabe? Como a Diana e a Virgínia, que eu conheci online e então aos poucos eu vou entendendo que tem aí muito mais propósitos desse Deus maior, maravilhoso para mim, né? E para a vida de todo mundo. Então, deixa eu Aí até quer falar do contar. livro agora, né? A Vamos lá, aula vou de falar hoje. do livro. É, Temos 15 minutinhos. Temos a, 15 minutinhos, né? como a Suzy disse, né, ela escreveu o livro. E vou fazer assim, como tem poucas pessoas assistindo no momento, as 3 pessoas que colocarem agora no comentário que desejam receber o PDF, está sendo doado 3 livros para as 3 pessoas que comentarem aí agora que desejam receber o livro, Te Levo Comigo. E a Suzy aproveitou até nesse livro para ajudar. Ela ajuda a instituição de crianças e adolescentes, que ela está sempre visitando. Ela faz doação para a Casa da Providência, para a Casa da Fraternidade de São Paulo. Quem quer? Alice. 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 Tá, Alice quer um livro. Ela faz as doações, né, para a Casa da Providência, para a Casa da Fraternidade em São Paulo, né? Dayatuba. Dayatuba. É. Depois eu vou deixar a live gravada, vou colocar também no YouTube. Quem quiser, ela sempre pede uma contribuição de R$ 10 para poder ajudar as instituições, mas esses 3 livros agora é uma doação para as 3 pessoas que querem receber. Uma foi a Alice. Uhum. E hoje, aproveitando que a Suzy contou que nós nos conhecemos há pouco tempo, né, com a Diana também, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Sim, estamos desde Baguria. abril juntas, né? É. Mas acabamos nos conversando mais agora, nos últimos dias, né? A gente, não sei, o universo conspirou para que a gente Com certeza, é verdade, é verdade. estamos aqui, né? E eu e a Suzy, a gente está fazendo um encontro de meditação essa semana, 6 horas da manhã, na Semente da Paz, com a, Sim, com a Elisete que mora aqui do meu ladinho. a Empoder. Sim, somos vizinhas e ela foi minha prof, minha primeira professora de yoga. Eu fiz o curso de yoga com ela. Ai, que legal. Ai, que Sim. delícia. A gente está fazendo meditação e aí eu vou contar uma experiência de hoje. Hoje, na meditação, a minha intenção foi para esse nosso encontro, essa live, as pessoas que vão assistir. E nos nossos. Tem a meditação guiada que ela faz e tem os nossos 5 minutos que são de silêncio interior. E nesses 5 minutos eu sempre alguém tem algum insight, né? E hoje eu tive um dos insights que eu tive, eu senti como se fosse uma pena assim de um anjo, sabe? Mexendo no meu nariz. E na verdade a nossa concepção de anjo é de asa, né? De peninha, né? E além desses 5 minutos, eu continuei sentindo, eu até abri meus olhos e olhei meu nariz, e eu continuei sentindo aquela pena passando no meu nariz, e eu senti a frequência, a sintonia de muitos anjos, tanto, quanto tanto na meditação, quanto agora na nossa live, com as pessoas que estão assistindo, que assistiram, que vão assistir. E aí eu e a Suzy conversamos, ela ressignificou a vida dela escrevendo Te Levo Comigo. Mas, assim, veio um insight dela ainda ressignificar esse livro de um jeito bem alegre, criativo, porque o filho da Suzy, né, o Marcelinho,
Ele fazia imposição de mãos em plantas, em animais. Ele via a cor da aura das pessoas. Então, ele era um menino muito intuitivo, ele era um menino muito espiritualizado. E aí, o insight é dela, assim, fazer um livrinho, uma Uhum. história colorida de desenho dessa criança fazendo essas coisas boas para o universo, né? Que vem da parte de Deus, né? Que essa Uhum. união que a gente tem, né? Com o divino dentro de Sim. nós. E, e então eu ainda falei com ela: o universo vai providenciar alguém para fazer os desenhos, para fazer o livrinho, uma editora, ou Uhum. alguém que vai assistir a live. O universo vai conspirar para essa bênção. Por quê? Porque o Marcelinho agora é um anjinho, ele está lá no meio daqueles anjos, e os anjos nos fazem bem, nos trazem amor, nos trazem Sim. paz. E assim, Tem nossa, duas pessoas aí, ó. Desculpa, tem duas pessoas aí. Anota aí, Cristiele e Vivi. Só para não Cristiane perder. Cristiele Burá. Tá. Burati. E Burati e Vivi Vivi, Correia. tá. E Então já tem Vivi Correia. São três pessoas que a gente vai doar o livro, né? O isso. PDF, na verdade, o PDF. E as outras pessoas que quiserem, a gente só, assim, gostaria, se possível, de uma contribuição de R$ 10 para que eu leve os alimentos, as coisas todas que a Casa da Fraternidade e a Casa da Providência aqui em Dayatuba precisa. Eu queria só falar mais uma coisinha. Ai, desculpa. Queria só falar uma coisinha rapidinho. Mas fala, mas termina. Esse anjinho que trouxe, que traz e vai trazer paz, alegria e felicidade. Essa é a verdadeira ressignificação, né? Então fala, Isso. Suzy. Porque é isso que eu falei assim, a gente sente que às vezes alguém não tá bem, então é necessário a gente entender isso, entender que ela precisa desse momento de compaixão e de amor, né? Esse momento de dedicação mesmo. Então, assim, esse foi o intuito da live, de que alguém assista e entenda que a gente está no mesmo barco, sabe? Às vezes a sua dor é maior, a sua dor é menor, e às vezes as dores são dores, e assim, né? Às vezes a pessoa sente como uma dor maior, ou uma dor menor, ou às vezes muitas pessoas já vieram para mim e disseram, sabe, depois do que aconteceu com você, eu descobri que meu filho sente a vontade de morrer. Sabe, depois do que aconteceu com você, o meu filho veio para mim e me disse isso, aquilo. E eu achei tão bacana, sabe? Porque eu falei, nossa, eu posso ser uma ponte de luz e ponte de amor e desse cuidado e ajuda às pessoas. E aí, quando você fala assim, que o Marcelinho se tornou um anjo, pode ser uma forma, uma expressão, e pode, a gente não sabe exatamente, né? Mas eu não sei se ele se tornou um anjo, mas que ele é amigo dos anjos, eu tenho certeza. Porque eu vou contar muito rapidamente uma experiência que eu tive. Foi umas 5 horas da manhã, eu acordei, não estava dormindo, certeza. Fui banheiro, bebi água, tal, falei, vou voltar a dormir. Aí eu sentei na cama e de repente eu vi um monte de anjos à minha volta. E eu fiquei pensando, mas que seres são esses? Porque eu até então não sabia, eu achava anjo, não é? E ninguém tinha asa. E eram só silhuetas. Isso eu escrevi no livro também. Eram só silhuetas. E era uma silhueta absurdamente iluminadíssima. E eles ficavam assim flutuando bastante, uma distância bem grande do chão. E aí um deles tinha uma asa, mas esse enorme chegou depois, uma asa enorme também. E esse era como se ele estivesse abraçando. E eles todos vieram próximo a mim. Todos vieram próximos a mim. E quando eles vieram próximo a mim, tem um nome na física quântica que eu não vou lembrar agora, mas eles todos chegaram próximo.
E quando eles chegaram próximo, o Marcelinho estava no meio. E aí eu senti, inclusive o cheiro, inclusive o abraço, inclusive tudo. E o sorriso. E aí ele disse para mim, como ele tinha dito, eu preciso estudar, mas eu já venho. Eu preciso estudar, eu já volto. E eles foram embora e abriram um arco em volta. Daqui tem um arco, não é à toa. E que eu coloquei na minha cama. Eles abriram um arco, né? E muito iluminado e todos passaram. E eles, assim, riam muito. É impressionante como eles riam, sorriam e tal. E ele fez assim pra mim, sabe? Ele, como não foi uma despedida. Ele tá aqui comigo, eu tenho certeza disso. Eu acho que, né, cada um acredita no que quiser. Mas É, eu acredito nisso. Tenho certeza. E ele tá aí, né? Com um monte de anjos perto. sim. Quem está ouvindo que saiba que não existe escuridão. Uhum. Existe apenas a nossa incapacidade de enxergar a luz, porque nós somos luz, né? Deus é luz. A inteligência que está em tudo, em todos, é a luz, né? A luz que nos permeia, né? Então, a Uhum. nossa resposta, a nossa solução é vivermos no mais puro amor incondicional, que é luz, né? Porque ele provém de Deus, provém da fonte. E até seguindo aí o trabalho do Cobra, como eu iniciei a nossa live, né? Se há trevas, que sejamos todos luz. Então, eu tenho certeza que Marcelinho pode não ser anjo, mas ele é luz. Uhum. Nós somos luz e todos nós viemos da luz e vamos voltar para a luz, né? Eu creio isso. Alguém quer ainda falar alguma coisa? Diana? É isso aí, vamos reconhecer que a gente é luz e reconhecer a luz do outro também, Uhum. né? Porque é importante a gente também reconhecer que os outros também são luz e iluminar esse Somos luz. planeta, né? Ah, Muitos totalmente arrepios aqui. necessária. Que E bom. É um sinal de que, Senti muitos quem sabe, a arrepios aqui gente quando você tocou. falava. Ah, que bom. Sinal de que a gente tocou provavelmente o coração de alguém e que nós não estamos sós. Tenho certeza que nós não estamos sós. E se você conhece alguém que está passando por alguma situação um pouco mais difícil, não está tentando entender, ou não está conseguindo levantar da cama, não está tendo essa esperança de levantar da cama e fazer alguma coisa, então ajudem, ajudem e tenham compaixão sempre, né? Independente, a gente não leva nada nessa vida, é tudo tão, passa tudo tão rápido, sabe? E aí com o tempo a gente fala, puxa, qual o sentido de viver com mágoa? Qual o sentido de viver com raiva? Qual o sentido de julgar o outro? Não tem sentido, né? Eu falo por mim, por ser humano que sou imperfeita. O sentido, sim, tenho certeza que é a gente acreditar que há uma luz maior, uma energia, uma força, um amor maior. Que Deus é amor. Tenho certeza disso. muita luz para vocês que estão assistindo também. E eu quero dizer uma coisa aqui. A Suzy falou que não toma mais remédios, né? E a nossa próxima live, quinta-feira, 9 horas, vai ser com a bióloga Terezinha, que sintetizou, ela co-criou, proveniente da fonte de Deus, um sistema chamado Gotas do Infinito, levando em conta a pureza, a leveza, a amplitude e o infinito na natureza divina. E o nosso tema vai ser como os florais podem beneficiar as pessoas com depressão. E além de nós vamos falar sobre esse momento, ela também vai doar alguns florais para esse período, né, de fragilidade humana, e os florais são assim maravilhosos porque, né, criação divina, né? Os florais são luz. Então, eu quero agradecer a Diana, gratidão, Diana, gratidão, Suzy. Gratidão, vocês.
Gratidão a todos que estiveram aqui conosco, que vão estar, que passaram, que entraram, que saíram. Com certeza, todos somos luz, todos receberam a luz, e que seja uma noite iluminada, uma semana, um final de semana iluminado para todos nós. Que todos durmam bem. Gratidão, E adorei os estar com anjos vocês. visitem vocês. Obrigada, Diana. Obrigada, Vi. Beijos. Adorei também. Beijo. Fiquem Gratidão com a quem Deus, todos. ficou a live, gratidão a todos que comentaram, os coraçõezinhos. Gratidão a todos. Tchau. Tchau, gente. Namastê. Uhum.